Vamos conversar com o diretor adjunto do Diese, José Silvestre. Bom dia, Silvestre. Bom dia, Glauco. Tudo bem contigo? Tudo certo. Silvestre, ontem foi anunciada uma revisão nos resultados do chamado novo CAGED, o Cadastro Geral dos Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho, que fez cair quase pela metade o saldo de vagas formais em 2020. Desse jeito que ficou agora, o acréscimo de postos de trabalhos formais no ano passado passou de 142.690 para 85.883, uma diferença de 46,82%. No popular caiu quase pela metade. Silvestre, no espaço do Diese tem sido falado há muito tempo que com as mudanças na metodologia, na verdade não era permitido nem se fazer a comparação com a série histórica. Embora os anúncios do governo sempre fizessem essa comparação, muitos veículos de imprensa, naquela forma do jornalismo declaratório, que acaba divulgando informações sem qualquer tipo de crivo, né, acabaram também espalhando que teriam sido gerados tantos empregos, o recorde e tal, e na verdade agora está mais do que provado de que essa metodologia tinha e tem problema, Silvestre. Na verdade, Glauco, a metodologia do novo CAGED, ela não é a rigor comparável com o CAGED anterior, né, porque você tem mudança aí nas bases de captação de dados. Também eu me lembro que quando o governo Paulo Guedes anunciou lá no começo desse ano esses dados relativos à boa performance do mercado de trabalho formal, que agora foi revisado, também causou uma certa estranheza, inclusive muita discussão entre as instituições, enfim, os pesquisadores, as pessoas, né, os estudiosos, as pessoas que trabalham com as questões do mercado de trabalho, exatamente por isso, por você estar num ano de pandemia, né? E o mercado de trabalho tem aquela performance, enquanto você via o PIB, a queda do PIB, né, a queda na renda, o desemprego, a queda no consumo, etc. Ainda que tenha tido, e foi em parte isso que contribuiu para gerar esses postos de trabalho, que agora estão sendo revistos, que foi o Programa Emergencial para a Manutenção do Emprego e da Renda, que o próprio Paulo Guedes atribuiu a isso. Como os dados do CAGED eles são revisados, né, agora a gente percebe que de fato houve, o dado estava, digamos assim, inflado, né, naquele momento, e que era, digamos assim, de certa forma, contraditório com o estado geral da economia brasileira. E é interessante, né, inclusive a gente destacar que nessa nova metodologia foram incluídos ali as vagas de empregos temporários e também de bolsistas, né? O que é bastante absurdo, porque um bolsista obviamente não é um emprego formal. Então isso acabou ajudando a inflar esses números que Paulo Guedes, como você lembrou, Silvestre, vinha comemorando de forma reiterada. Saía um CAGED e aí o Paulo Guedes aparecia saudando ali a recuperação em V da economia, a volta dos empregos. E aí é curioso porque na sequência sempre saiu uma PNAD contínua do IBGE falando, olha, não é bem assim, ainda que cubra os empregos formais e informais e o outro só os formais, era bastante evidente que havia aí uma distância entre a forma de coletar dados e também a realidade. A outra coisa, Blau, que você lembrou bem, foi a PNAD, né? Embora sejam, digamos assim, pesquisas diferentes, portanto não necessariamente comparáveis, a PNAD é uma pesquisa domiciliar amostral, enquanto o CAGED é um registro administrativo, mas chamava atenção também, à época, né, o fato de os dados, as estimativas de geração de emprego formal captadas pela PNAD tinham uma distância muito grande em relação ao CAGED. Né? Então, isso também eu me lembro que isso causou uma certa estranheza. Agora, é fato que o CAGED, ele quer dizer, as empresas, né, elas têm até 15 dias, né, após o mês de referência para registrar os dados na plataforma Empregador Web. Agora, o governo, né, o tratamento estatístico desses dados, o governo tem até, digamos assim, até 12 meses
para processar, ou seja, para ajustar esses dados, porque você tem também o que eles chamam os dados fora do prazo, né? Então é isso agora que aconteceu agora. Quer dizer, né? Você teve essa revisão, né? E indicou uma queda aí de quase a metade, né, na verdade, como você abriu aí a entrevista. Agora, eu acho que precisa também chamar a atenção, Glauco, é o seguinte, esse governo, né, além tem que chamar a atenção, o CAGED embora tenha havido essa mudança metodológica, mas o CAGED é um instrumento importante do ponto de vista da medição do mercado de trabalho, né? Assim como a RAIS, que, diga-se de passagem, está atrasada, né? A Relação Anual de Informações Sociais, que é a grande base de dados do mercado formal, do mercado de trabalho formal brasileiro, que nós já estamos em novembro, né? E até agora não saíram os dados. Normalmente, a RAIS saía ali por volta de setembro, ali por volta de meados de setembro. Então, também está atrasado, porque esse vai nos dar, de fato, digamos assim, uma visão mais completa da situação do mercado de trabalho no ano de 2020. E você cita esse atraso da RAIS, temos aí essa mudança que foi feita na metodologia do CAGED. O IBGE, na prática, teve um desfinanciamento no governo Bolsonaro, que inclusive impediu a realização do censo. Quer dizer, existe na prática um desmonte estatístico no governo que acaba impedindo a gente de saber a realidade do trabalho no Brasil hoje e também até dificulta ainda mais a elaboração de políticas públicas para tratar essa questão do desemprego e a questão socioeconômica. Eu não digo nem só por parte do governo federal, mas sem acesso a esses dados, mesmo estados e municípios vão ter ainda mais dificuldade para tratar do problema? Com certeza, né? O Brasil é um dos países, se a gente pegar em termos de América Latina, né? Com certeza é o país que tem o melhor aparato estatístico. Nesse governo teve impacto do ponto de vista do desinvestimento. Você citou o caso do IBGE, tem também outras pesquisas, né? Por falta de investimento. Então nós tivemos de fato, né, problemas em relação à base de dados. E as bases de dados, né, e particularmente em relação ao mercado de trabalho, é importante exatamente para a formulação, né, das políticas públicas, não apenas para o próprio emprego, para o próprio mercado de trabalho, mas para a formulação de políticas públicas nas mais diversas áreas, tanto do governo federal, também como os entes federativos, né, estados e municípios. Agora, mais um dado, Glauco, em relação ao CAGED, que também chama a atenção, você deve ter visto também, quer dizer, que é uma característica. Acho que ele... Silvestre, você me ouve, Silvestre? Parece que eu acho. Ouvindo. Agora sim, voltou aqui o microfone, porque a gente não estava ouvindo a sua fala. Você pode retornar só um pouquinho? Então, eu estava falando que um dado também que chama atenção na divulgação do CAGED é a questão da rotatividade do mercado de trabalho, né? Você teve aí, o ano passado, cerca de 15 milhões e 400 mil admissões contra 15 milhões e 360, algo parecido, de desligamentos, né? O que mostra a grande rotatividade do mercado de trabalho. Acho que essa é uma questão fundamental. Uma outra é que, quando você olha também a remuneração média, ou seja, o salário médio das pessoas admitidas, né? Agora, o último dado, eu estou falando aqui de setembro de 2001, comparativamente a janeiro de 2020, você tem uma queda em termos reais do salário médio de aproximadamente 5%, ou seja, esse dado já deflacionado pelo INPC, né? Até setembro de 2021. Então, outro dado que chama atenção, que é a queda na remuneração média das pessoas admitidas pelo CAGED entre setembro de 21 e janeiro de 2020. Quer dizer, mostrando aí queda no rendimento médio, precarização do trabalho e ainda por cima
temos aí índices elevados de desemprego. E Silvestre, você falou que o Brasil é um dos países mais fortes da América Latina em termos de coleta de estatísticas, de conhecimento de dados por meio justamente dessas informações que acabam sendo trabalhadas aí por institutos fortes como o Instituto, como o IBGE, né? Isso vai ser outra área que terá que ter atenção em uma troca de governo, ou seja, vamos ter que ter uma reconstrução também da área estatística do governo federal? Provavelmente sim, né? Você deve ter alguma reestruturação nos institutos, enfim, nas pesquisas, né? Como o próprio IBGE. Vamos lembrar que o IBGE teve um grande desinvestimento, inclusive a questão do censo, né, que vai estar previsto para ser realizada, a pesquisa do censo ser realizada o ano que vem, né? Mas é fundamental qualquer país, né, você ter um bom aparato estatístico para poder, além de conhecer, digamos, a realidade, né, da economia, da sociedade, enfim, poder produzir, poder formular políticas públicas nas mais diversas áreas. E isso só é possível a partir de uma boa base de dados, né, de uma boa base de indicadores que permitam, de um lado, os governos formularem as políticas públicas, e de outro também, quer dizer, academias, enfim, os institutos, os estudiosos fazerem as análises, né, sobre os mais variados temas da realidade brasileira. Silvestre, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Até a próxima. Um bom dia, até a próxima, Glauco. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor adjunto do DIEESE, José Silvestre.